Bom dia a todos. Bom dia. Fraternidade Rosa Cruz tem imenso prazer em recebê-los em mais um seminário. Na verdade, o último seminário do ano de 2018. Nós vimos há alguns anos já, fazendo 3 ou 4 seminários todos os anos. Essa oportunidade é para que 3 estudantes que vêm se empenhando, que vêm se encaminhando espiritualmente, que vêm se engajando na proposta de tornar-se um cristão de fato e de verdade, apresente o resultado da sua pesquisa e compartilhe conosco. Então é uma honra sempre que os irmãos podem vir e conversar com a gente a respeito do tema que a gente escolheu. O tema de hoje é Fausto, a Divina Discórdia. Esse, na verdade, é um dos temas ou um dos capítulos de uma das obras mais memoráveis do Max Heindel, do nosso querido irmão Max Heindel. É o Mistério das Grandes Óperas. A gente tem disponível em PDF, em internet, ou o livro físico aqui, para quem queira se engajar também nesse estudo. Eu acho que é quase certeza que depois de hoje, depois desse trabalho que os irmãos vão apresentar, todos estarão ávidos por se aprofundar na obra. Alguém pode fazer a transição para a gente? Obrigada, Ana. Então, como é que vai funcionar a nossa brincadeira de hoje? Brincadeira que, aliás, começou absolutamente séria e sagrada, com a leitura do equinócio de setembro. Se os irmãos prestaram atenção e entraram, de fato, em relação com esse ritual, verão que é uma oportunidade de nos dispormos de forma em gratidão, em gratidão ao trabalho imensurável e quase que inenarrável que Cristo tem que fazer junto à humanidade. Aliás, tem de fazer talvez não seja a expressão, porque é um trabalho amoroso, um trabalho, esse sim, de uma gratuidade, de um altruísmo que a gente não consegue nem sequer imaginar do que se trata, Então, o equinócio vem trazer para a gente essa disposição de gratidão, por um lado, e a disposição de falar, poxa vida, será que eu consigo colaborar com esse trabalho de Cristo? Será que eu já, pelo menos, pensei em colaborar com este trabalho? Ou ainda, será que eu consigo, pelo menos, onerar menos este maravilhoso ser que nós chamamos Cristo na minha vida? É uma meditação, uma reflexão que a gente recomenda a todos nós, a partir do equinócio de setembro. Bom, já que a parte mais sublime já se deu, vamos começar a tentar contribuir ainda mais. Para uma contribuição mais direta, a gente convocou 3 dos nossos mais brilhantes estudantes. Maria Gabriela, que fala logo em seguida. Depois a gente vai ter um pequeno intervalo para tomar um café, para se recuperar, do baque, porque a coisa hoje vai ser forte, me parece, que Fausto não é brincadeira, não. E em seguida vem o Ricardo Leme, nosso irmão maior, literalmente falando. A meio-dia e meia, 1h, a gente para, vai almoçar, depois retornamos e finalizamos com a Ana Quezada. No final dos trabalhos, a gente vai abrir para perguntas. Espero que elas abundem, porque o tema é instigante. Então, fiquem à vontade para elaborar as suas perguntas. Só pedimos objetividade, clareza, que no final a gente conversa junto sobre o tema. Num primeiro momento a gente recebe o conteúdo e no final, já com esse conteúdo mais digerido, a gente conversa a respeito e troca ideias.
E por último, olha só, Fraternidade Virginiana. Aniversário da Fraternidade Rosa Cruz, que na verdade foi dia 18, mas a gente come o bolo hoje, se vocês não se importam, tá? Então, vamos lá para a Maria Gabriela. Gabi, eu não lembrei seu sobrenome, é óbvio, né? Que a ideia já não me permite. Mas, como introdução à palestra da Gabi, a gente colocou assim, o trecho em que Deus permite a Mefistófeles que trabalhe, né, junto a Fausto. Eu não sei porque eu escolhi esse trecho para Gabi. Deus diz assim, para Mefisto, ou ainda para Lúcifer, né? Me corrijam os palestrantes que estudaram, né? Ele diz assim, consinto, desvia este espírito da original fonte, podes dominá-lo, exerce o teu poder, se ele por tua direção for descer. É a nossa fotografia, né? A história da nossa vida, essa permissão que Deus dá para que o suposto mal venha a nos instigar. Só falta, tá? Anunciando para o pessoal como é que a Maria Gabriela é conhecida entre os ídolos. Qual é o cognome dela? Olha, falo ou não falo? Quem quer saber, levanta a mão. Morgana. Pesquisem. Gabi, vem cá, vem, explica pra gente. Vocês estão à vontade? Todos estão à vontade? Todos estão em casa? Sim ou não? Sim. Era só para saber. Você quer ligar a fonte? Tá, vai ligar. Tá. Pessoal, só vou aproveitar esse momento de preparação técnica para deixar claro aos irmãos que esse serviço de estar aqui conversando com vocês sobre algum tema, ou seja, essa história de palestrar, de ser orador, fraternidade, não é privilégio de alguns, né? Portanto, aqueles que tenham esta inclinação, ou que queiram servir neste sentido, falem com a gente, nos procurem, né? Para a gente trabalhar junto, para a gente preparar, para a gente fazer acontecer e proporcionar sempre uma maior gama de interpretação das obras que a gente, graças a Deus, aí recebeu de Max Heindel. Vem, Gabi. Obrigada. Vamos fazer a oração do estudante? Pode, fique à vontade. Faz você. Solicita a palestrante que a gente faça a oração do estudante. Vamos, então? Aumenta o meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor cada dia que passa. Faze que as minhas palavras e os ditames do meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Assim seja. Olá, pessoal. Olá. O meu trabalho é o nome... Ai, Jesus.
Essas coisas acontecem comigo. A atual humanidade e o caminho serpentino da salvação. Né? Max Heindel fala que o Fausto, o mito do Fausto, é a história da nossa humanidade atual. É o caminho que a gente tem que viver. Né? E ele é serpentino, porque o príncipe da Terra, nesse momento, é Lúcifer. Né? Então, a gente tem que enfrentar, todos nós somos Faustos, e nós precisamos enfrentar esse caminho, nos colocar nesse caminho com consciência de que não é fácil. Né? Pode passar. Então, o mito é o Fausto, nós temos como por base o Fausto de Goethe. Né? Teve outros escritores que falaram sobre Fausto, mas vamos falar de Goethe. Pode passar. Max Heindel, como a Carlinha disse, escreveu um livro chamado Mistério das Grandes Óperas. Esse livro se inicia com o mito de Fausto, não é por acaso. Né? Então, ele fala que os mitos encerram uma verdade cósmica. É muito importante que a gente leia os mitos com devoção, porque ele tem algo para dizer à nossa alma. Então, o mito é uma caixa contendo as mais profundas e preciosas joias da verdade espiritual. Pérolas de beleza tão rara e etéricas que não podem permanecerem expostas ao intelecto material. E isso é um pouco complicado para a gente, porque a gente normalmente usa esse intelecto material para compreender as coisas. Então acaba perdendo muito das histórias. Então a gente vai ter que aprender a ler os mitos, aprender a ler os contos de fadas e as lendas, né? Elas têm muito a nos dizer. Assim como uma semente germina oculta no solo antes que possa florescer, os mitos gravam sobre nossas invisíveis e sutis vestes um estado de receptividade que nos leva prontamente a ideais mais altos e eleva-nos acima das condições mesquinhas do mundo material. Então, olha que importante, é como se fosse um adubo para a nossa alma. A gente começa a perceber aqui que Max Heindel fala, olha gente, estou explicando, estou desenhando aqui. Leiam os mitos, porque ele coloca as nossas almas num estado de receptividade. Né? Pode passar. Então, entrando no livro do Goethe. Goethe é um gênio. Ele vai escrever esse livro durante boa parte da vida dele. Ele vai ficar 57, 58 anos escrevendo esse livro. Ele vai juntar todos os conhecimentos que ele conseguiu durante a vida. Ele vai conversar com os amigos a respeito disso. Esse assunto vai ser recorrente, ele vai guardar na gaveta, ele vai desengavetar, ele vai voltar a estudar. E ele vai construir essa história de uma maneira fantástica. Ele vai construir uma matrix dentro de uma matrix. Ele começa o livro com uma dedicatória e ele vai para um prólogo no teatro. Ou seja, ele vai escrever um poema trágico, mas ele quer uma peça de teatro. Porque ele está falando a Dionísio. Os teatros são templos de Dionísio. De manhã, os teatros eram encenações das sátiras. E à tarde, as tragédias. Ou seja, ele falava, olha, de manhã a gente aprende a rir dos erros. À tarde, a gente celebra a vida no seu aspecto trágico. E isso é muito interessante, porque ele vai falar, olha, o meu livro é um gracejo muito sério. Ele vai falar, ele não vai falar, é uma tragédia. No final ele coloca Tragödie, né, tragédia em alemão, mas quando ele conversa com seus amigos, ele vai falar, é um gracejo muito sério. Então, a construção, o recado nesse prólogo no teatro é que a construção é legitimamente profana, mas que a causa é nobre. Ele vai tratar de assuntos nobres, ele tem um despertar, ele tem uma necessidade de fazer com que as pessoas sintam a experiência de um filho do fogo, né, e comecem a despertar para questionamentos, mas ele vai falar, eu vou fazer isso de uma maneira profana, o teatro, né, dionísico. Pode passar.
essa é parte de uma carta que ele manda para um amigo dele um pouquinho antes dele morrer, né? Então ele já não tinha tantas esperanças no livro, porque ele falava, olha, está tudo muito confuso, as coisas estão se desenrolando de uma maneira muito confusa. Quando ele pensou o romantismo alemão, não era isso que ele queria, que ele estava vendo no mundo um pouquinho antes dele morrer. Mas ele vai escrever o seguinte: como muita coisa em nossa experiência não pode ser pronunciada de forma acabada e nem comunicada diretamente, intelecto material, né? Há muito tempo elegi o procedimento de revelar o sentido mais profundo, eu estou falando de mito, ao leitor atento por meio de configurações que se contrapõem umas às outras. Estamos falando de forma, né? A forma do poema é fantástico, mas vocês têm que ler. Se contrapõem umas às outras, ao mesmo tempo se espelham umas nas outras. Como tudo que dei expressão se fundamentam em experiência de vida, né? É a experiência dele, ele é o Fausto, né? Posso certamente sugerir e esperar que as minhas criações poéticas sejam efetivamente vivenciadas. Então, ele está convidando as pessoas a ter uma experiência com o livro, né? Não é uma leitura horizontal, é uma experiência viva, né? Ele tá chamando os filhos do fogo, né? Pode passar. Mais um pouquinho. Mas, para a gente que tem um pouquinho de dificuldade de compreender, vamos falar de Guimarães Rosa, né? Que escreveu em português bem claro a mesma coisa. Em geral, quase toda frase minha tem de ser meditada. Quase todas, mesmo as aparentemente curtas, simplórias, comenzinhas, trazem em si algo de meditação e de aventura. Às vezes juntas, as duas coisas, aventura e meditação. Uma pequena dialética religiosa, uma utilização às vezes do paradoxo, mas sempre na mesma linha constante, que felizmente o amigo já conhece. Pois, mais felizmente ainda, somos um pouco parentes nos planos, que sempre se interseccionam, da poesia e da metafísica, né? Então, é a mesma coisa falada por um gênio brasileiro. Pode passar. Aí, o segundo prólogo, então já é um poema muito diferente, né? Começa com uma dedicatória, vai para um prólogo no teatro, que ele vai falar, olha, isso aqui é profano, mas é muito sério, né? E aí vamos para o prólogo no céu. O prólogo no céu é uma cena bastante barroca, né? Tem um Deus majestoso sentado em cima de um trono, e os anjos e arcanjos lá falando, começa assim, ressoa o sol o seu canto alado. A gente conhece as estrelas pela luz, mas ele vai falar do som e da harmonia. Na primeira frase que Goethe coloca, já vai deixar claro, gente, eu sou entendido de misticismo. Vocês prestam atenção no que eu vou escrever daqui para frente. Então, os arcanjos vão louvar toda a criação. Vai ficar literalmente lindo, é harmônico, todos os versos rimados, ritmados, né? Mas vocês veem aqui, tem um outro filho de Deus aqui, que é o Lúcifer. Ele é convidado nessa reunião, ele está lá, presente, né? Então pode passar. E ele vai, aqui pode colocar, o Mefistófeles é o Lúcifer, né? Ele é assim, né? Ele é a voz dissonante, né? Ele é aquele que não ama a luz, pode ser traduzido Mefistófeles, ou destruidor do bem. Os versos que ele fala faz com que realmente o poema seja uma sátira, né? Ele é irreverente, irônico, esteado num ritmo maleável, ligeiro, do chamado verso madrigal, ou seja, enquanto os arcanjos falavam no verso germânico, né, aquela coisa rimada, harmônica, vem o Mefistófeles, ele fala, eu não sei fazer fraseado estético, não é comigo, entendeu? Eu vou falar o que eu penso, da maneira que eu quero. Ou seja, ele está pouco se lixando para a métrica, para a rima, e isso vai revestir todos os discursos do Mefistófeles até o final do livro.
né? Tem uma certa rima, uma certa graça, mas não com aquele rigor alemão que a gente vê no resto, né? Pode passar. E aí Mefistófeles vai falar o que acha da gente, né? O que o diabo acha da gente, né? Somos loucos, né? Pode colocar. Insípido, esquisito, mísero deusito, atormentado e feroz como um animal. Somos isso, né? E ele vai falar que a razão foi a pior coisa que Deus fez pra gente. Que a gente só chafurda na lama com a nossa razão, né? Que a gente não faz nada de bom, a gente só produz o mal. Pode passar. Aí, e Fausto? O doutor, se tivesse esse recurso linguístico, kkkk, né? Do céu exige âmbito irrestrito, como na terra, gozo perfeito. Aqui eu coloquei algumas fotos de como Deus vê a gente, né? São tem até o Hitler aqui, gente, né? Mas ele é um Fausto, né? A gente não pode negar. E o Karl Marx também, né? O Rudolf Steiner é o pequenininho. Mas são Faustos, né? São todos eles que exigem âmbito irrestrito da terra e o gozo perfeito. Eles querem salvar a humanidade de alguma maneira. Então, Max Heindel, meu preferido, Goethe, Tarkovsky, Wagner, Villa-Lobos, Beethoven, Shakespeare, Napoleão Bonaparte, Karl Marx, Rudolf Steiner e Hitler. São homens que do céu exige âmbito irrestrito e na terra gozo perfeito. Não tenha dúvida. Pode passar. Com qual deles se identifica mais? Com Goethe. Pode passar. E o desfecho do prólogo do céu? Como que vai acabar essa história, né? Porque eles estão lá no céu, tendo um diálogo. O diabo, ele tá assim, ele dá uma puxada de saco em Deus ali, mas dali a pouco ele vem e destrói, né? E Deus está, né, cansado. Então, o espírito da negação, Deus deixa claro isso. Você trabalha para mim, olha lá, né? Olha o jeito que você fala. O espírito da negação é instrumento da ordem divina, isto é, são os companheiros que impedem que o homem sobre integral repouso. Né, que a gente já teve uma palestra sobre isso aqui na fraternidade, né? A gente precisa dessa energia lucífera para a gente se movimentar, né? Não existe uma aposta entre Deus e diabo, como é claro no livro de Jó. Goethe não deixa isso claro, né? Goethe deixa isso menos explicado que em Jó, na Bíblia. Lúcifer acredita que tem uma aposta com o Altíssimo, né? Lúcifer acredita, ele fala, eu estou ganhando a minha aposta. Mas Deus não deixa isso tão claro. Então, mesmo cometendo os erros ditados por seu ímpeto obscuro, essa é a voz de Deus, né? Afirma existir uma semente além do pecado original e esta pode vicejar e desdobrar-se numa bela árvore de ventura espiritual. Né? Então, a gente tem a nossa imagem e a gente tem a nossa semelhança, né? A nossa imagem é essa semente, é a função essencial da gente. E a semelhança é mais o operacional, é o software, né? E o software está rodando no pecado, mas a gente sabe que a gente tem uma imagem e ela é pura, ela é divina, né? Então, Deus vai falar que o homem de bem, na aspiração que obscura anima, da trilha certa se acha sempre a par. Essa é a palavra de Deus, sabe? No prólogo ele já define o livro, olha, pode fazer o que você quiser, mas eu conheço meu filho. Ele vai voltar para o caminho. Isso, de uma certa maneira, é um ponto otimista para nós, né? Nós temos que confiar que nós temos essa imagem e que ela é divina, e que ela é pura, e que ela é bela, e que a gente conhece o caminho de volta para casa. Né? Pode passar. Então, que nossa fraternidade, né? Algumas questões que eu acho que a gente tem que fazer. Né? Como somos testados? Por que somos testados?
por quem somos testados, né? Normalmente as tentações, os testes, são a melhor maneira de verificar o nosso caráter, o nosso desenvolvimento moral. Então, a alma que procura, obviamente, encontrará tentações. O cair exige do buscador uma experiência aprendida, porque senão o que vai acontecer? Às vezes vai acontecer de novo. Você cai, e você entra num ciclo vicioso, né? E a gente tem que estar, o nosso software tem que estar rodando num círculo virtuoso, né? Pode passar. Então aqui é só pedagógico, né? É Jó e Fausto. O Jó aqui lascado, magro, pelado, né? Conversando com os 3 amigos dele que só foram lá para jogar pedra, né? Ele vai ser tentado por Satanás, né? Que é aquele que adoece, cristaliza, né? Que deixa o cara mais mal, assim, né? Até ele compreendeu o que ele tinha que compreender. E Fausto, que ele vai ser tentado por Lúcifer, aquele que dá, aquele que enriquece. Fausto, a abundância da vida, né? As respostas, ele vai prometer tudo, né? Pode passar. Então, só para a gente saber qual da hierarquia infernal está nos incomodando, né? Se Satanás ou se Lúcifer. Como que Jó se apresenta? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal, filho da água. Né? Ele não tá muito, ele não é bom, ele só, né, não liga muito pro ele vê o mal ali, ele vai pra cá, entendeu? Ele não enfrenta. Ele desvia das tentações. Ele será tentado por Satanás, que na hierarquia infernal é o top dos top, né? Então você diria, Gabi, que os filhos da água são pegos por Saturno, por Satanás. Satanás prefere os filhos da água. Prefere, porque eles são, por uma questão de afinidade, ele vai ficar mais congelado, né? Ele vai ter aquela coisa que vai o impedir de ir, né? Que é Saturno, né? Pode colocar. E Fausto, né? Do céu exige âmbito irrestrito, como na terra o gozo perfeito. Ele é um filho do fogo, ele procura as tentações. No livro vai deixar claro que ele não tem temor algum a Deus, nem ao diabo. Ele invoca espírito, faz pentagrama no chão, ele compra veneno para se matar, ou seja, ele não está nem aí para Deus, né? Deus o ama, mas ele, naquele momento da vida dele, tá bem ruim a situação com a relação com Deus, né? Então, só fazer constelação familiar. Precisa. Pode passar. Então, como a gente reconhece um filho do fogo, né? Como que se define um Fausto? Né? Pode passar assim. Homem de emoções intensas, ele flerta com a desobediência desde sempre, busca por excelência, ele tem desejo por controle, ele é um apaixonado, um arrebatado, ele quer compreender as leis do cosmos, ele quer se desenvolver, ele quer experimentar, ele quer se autoafirmar e ele se coloca no caminho da tentação. Então você vê bem que isso, até se vocês frequentarem um coaching, né, ele vai te transformar nisso. Se você não for, ele vai te transformar nisso. O negócio é você ser, né? Pode passar. E como que é a apresentação de Fausto, né? Fausto está dentro de um quarto gótico, ele coloca gótico a palavra, escuro, cheio de tralhas, cheio de livros, né? É um quarto assim, um mundo imundo, né? É terrível. E ele vai estar lá na reclamação dele. Ai de mim, filosofia, medicina, jurisprudência e mísero eu da teologia. O estudo fiz com máxima insistência. Pobre simplório aqui estou, e sábio como Dante sou. Esses versos vão continuar para mostrar esse pessimismo, né? Esse desgosto. Pode passar. O estado de espírito dele, né? O estado de espírito dele ele está insatisfeito, ele está angustiado,
ele está decepcionado, ele está cético, ele sente uma depressão intensa, um profundo desespero, ele contempla o suicídio e o que o tio Marx traduziu como as tristezas da alma que procura, né? Pode passar. E o que afinal Fausto quer? Se ele já tinha lidado com a medicina, com a jurisprudência, com a filosofia, com a teologia, ele quer saber o sentido da vida, né? Então, ele quer saber o âmago da vida. A lei da gravitação expôs aquilo que sustenta o mundo, só que o mundo moderno, laico, cético, técnico, científico não o preenche mais, não o satisfaz mais. Pode passar. Então, como Fausto é testado? Ele deseja um mentor, alguém que pode levá-lo pelas mãos ao centauro celeste. Que a fraternidade fala que o nosso caminho é independente, nós temos que buscar autonomia. E o Fausto quer alguém que o leve, né? Então ele chama espírito, ele pega o livro do Nostradamus, abre, desenha pentagrama no chão, ele quer resolver o problema dele, de uma maneira pragmática. E por que Fausto é testado? Por que Deus fecha lá em partes com Lúcifer? Porque Deus o ama profundamente e anseia por Fausto. E também porque Fausto não compreende no tempo desejado a autonomia na busca. E é exatamente por isso que Deus permite que Lúcifer faça a suposta aposta, tenha a suposta aposta. O que é a autonomia na busca? É você se desenvolver, desenvolver o seu poder espiritual através da devoção, né? É você dar conta desse universo interno, né? Esse universo interno tem muito mais a dizer pra gente do que os livros, né? É a gente com a gente. Não existe uma escola... Lógico que existem outras escolas por aí que prometem, né, clarividência, que prometem viagem astral, que prometem um monte de coisa, mas esse não é o caminho, né? Por que ir até Deus, né? Nós aqui falamos no ritual, né? A gente precisa estar ansioso para diminuir o sofrimento do Cristo, para fazer com que a terra flutue por nós mesmos e não ficar vampirizando o pobre do Cristo, né? Então, e por quem Fausto é tentado? Pelo ser da hierarquia infernal que tem mais a ver com ele. A lei da atração está em movimento. E ele será tentado por aquele que nega tudo, né? E aquele que sempre o mal pretende e o bem sempre cria. E ele vai... Essa frase é interessante porque é a maneira que o Lúcifer se apresenta, o Mefistófeles se apresenta. E ele vai aprender com isso. Ele vai usar o mal para produzir o bem, né? Então, ele vai ter um professor, um mestre. Ele como filho do fogo, como é que ele foi querer ter um mentor externo e não... Mas os filhos do fogo querem resolver o problema. Eles querem conquistar o universo. Ele é um Caim, né? Mas ele quer resolver o problema. Um filho do fogo que nós aprendemos aqui na fraternidade, a gente aprende que é preciso ter uma independência na busca. O Max Heindel fala isso o tempo todo, né? Mas um filho do fogo sem instrução, ele vai procurar maçonaria, ele vai procurar a morte, ele vai procurar... Tem que editar depois. Ele vai procurar alguém que resolva o problema dele, né? Então, pode passar. De bom. Então ele está lá no quarto escuro dele e ele é terrível, né? Pode passar. E ele vai começar a pegar a Bíblia, falando, não, eu vou pegar a Bíblia, é sagrado, né? Vou pegar e vou dar um jeito de traduzir isso aqui. Ele não tem paz de espírito, nem para ler o Evangelho de São João. Ele começa. E como é um livro mágico, escrito está, era no início o verbo, mas ele não acredita nisso. Começo apenas e já me exacerbo. Como hei de dar ao verbo tão alto preço? O verbo. De outra interpretação careço.
Se o Espírito me deixa esclarecido, escrito está. No início era o sentido. Pesa a linha inicial com calma plena, não se apressure a tua pena. É o sentido então que tudo opera e cria? Deverá opor. No início era energia. Mas enquanto assim retifico, diz-me algo que tampouco nisso fico. Do Espírito vale-me a direção. E escrevo em paz. No início era ação. Isso é um filho do fogo. Invoca ação. Ele vai ter uma ação de invocar. E quem que ele vai invocar nessa história toda? Pode passar. Aí dentro de um cão vai sair um homem bastante estranho. E ele vai perguntar, que nomes tens? Nisso o Mefistófeles fala, você não tá nem aí pro verbo? O que você quer saber do meu nome? Sabe? Mas ele vai falar, sou parte da energia, que sempre o mal pretende, que o bem sempre cria. O gênio sou, que sempre nega. Pode passar. Aí, depois de um discurso bastante grande, Mefistófeles quer ir embora, Fausto não quer deixar. Fausto fica caidinho pelo demônio, né? Ele é prometido para ele o quê? Tudo que ele desejar. Casas Bahias, dedicação total a você, sabe? Então, satisfação do cliente, dinheiro, respostas metafísicas, ele vai prometer tudo, né? Mulheres, dinheiro, juventude. Nossa, Fausto fica derretidíssimo pelo Mefistófeles. E Mefistófeles meio que tem um monte de anjo trabalhando para ele, que abre a abóboda do quarto do Fausto, e num jogo de ilusão ele faz aquilo parecer um paraíso, sabe? Ele vai fazer tudo isso para que Mefistófeles o conquiste, a sedução. Pode ir. Ele, na verdade... deixa um pouquinho aí, pode falar. Ele, na verdade, inaugurou a Disneylândia. Ele inaugurou a Disneylândia. Mas Fausto é um cara que estudou jurisprudência, né? Então ele vai falar o seguinte, olha, você quer o quê? A minha alma? Eu não estou muito ligando na minha vida pós-morte, eu estou preocupado com aqui, né? Você quer minha alma, você pode levar, mas tem um porém, meio que nem o Mercador de Veneza, né? Tem um porém. Se vier um dia em que o momento de ser, és tão formoso, então algema-me contento. Ou seja, existe um motivo, assim, se um dia eu estiver satisfeito, você pode me levar. Pode ir. Então, ele vai topar, lógico, porque Mefistófeles que é a alma do Fausto, e ele vai fazer a assinatura com sangue. O sangue é um muito especial extrato. É o assento da alma, é o veículo do espírito, é o que há de único na gente e irreversível. Então, dessa maneira, Fausto se torna refém de Mefistófeles. Pode ir. Então, dá um break aqui só para falar desse filme, né, gente? Esse filme foi o que me levou ao Fausto, do Goethe. Eu vi o filme e fiquei encantado. O diretor é o Sokurov, chama Fausto, faz parte da tetralogia do poder dele. Sokurov é fantástico, é um artista de verdade. E é um artista vivo, que é raro, né? A gente tem grande admiração pelo Wagner, pelo Tarkovsky, mas eles já desencarnaram. Sokurov está aí, fresquinho, né? Então, acho que vale a pena. Então, ele vai encontrar um feminino, né? E é a primeira tentativa de casamento místico, um filho do fogo com uma filha da água. Fausto fica alucinado por conta dela. Ela era tudo aquilo que ele havia perdido. Ela era inocente, ela era ingênua. E Fausto não quer amá-la, ele quer consumi-la, porque é isso que ele sabe fazer, né? Então, em Margarida, há uma tentativa de união de um filho do fogo com uma filha da água, só que é cheio de paixão, cheio de lascívia, né? É uma união incentivada por Mefistófeles. E onde Mefistófeles põe a mão, zanga, né?
Fausto deseja incorporar nele a inocência não virtuosa de Margarida, porque ela não é virtuosa. Ela não se coloca firmemente diante da tentação. Ela foge da tentação, vai para a igreja, conversa com Maria, com o padre. Mas na hora de enfrentar ela não dá conta quando ela conhece Fausto. E esse feminino não virtuoso não encontra aderência em Fausto. Eles têm um encontro e ele destrói a vida de Margarida. E ela vai ser salva porque ela entende que ela precisa ser firme diante da tentação. Então ela vai ser salva pelo sangue de Cristo, né? Mas o desejo sexual descontrolado leva à degradação social de Margarida. E o filho deste malfadado casamento místico morre, né? Então é a primeira tentativa, feminino. Ele sabe que ele tem que ir em direção a um feminino, né? Ele sabe que ele tem que reconstituir a semente, a imagem dele, a semente dele sabe que é através de um feminino. Mas aí não deu muito certo não, pode passar. Então, o poema é dividido em 2 livros, o Fausto número 1 e o Fausto número 2. O Fausto número 1 é o pequeno mundo, né? A primeira parte é quase inteiramente subjetiva. Eu até vi assim, inteiramente subjetiva, e eu me perdi um pouco, né? Porque como pode ser o mundo interior do Fausto? Mas é aquele subjetivo kantiano, sabe? Que fala das necessidades de todos nós, né? Dos nossos desejos de ser amado, de ser conquistado, de ser desejado, de ter as coisas, de matar a fome. No filme do Sokurov, a questão é fome. Fausto se coloca como faminto, né? Cheio de fome, né? Então Fausto é perturbado e apaixonado. Fausto ganha a juventude, consome Margarida, e Fausto é culpado de toda a degradação social e dos crimes imputados a Margarida. Fausto sente uma tremenda culpa. É através desse feminino que ele degenera, que ele destrói, ele se sente culpado. Esse é o pezinho que vai fazer o segundo livro. Pode ir. Então, o segundo livro é o mundo superior, né? Fausto estendido sobre a relva florida, absorvendo os influxos regenerados da natureza, banhado por novas forças vitais, fortalecido pela intuição. É um outro Fausto, gente. O primeiro Fausto dá até nojo. O segundo a gente fica tentada assim, sabe? Nossa, que homem, né? Fausto poderoso que deseja construir um mundo novo, sem sofrimento, através do poder de Mefistófeles, né? Esse é o Fausto do segundo livro, que é fantástico. Pode ir. E aí, Mefistófeles é um trambiqueiro, um mágico. E ele vai criar uma ilusão, porque ele sabe que Fausto tem ele é chegado no movimento clássico helenista, né? Ele fala, não, eu vou criar uma ilusão aqui, eu vou trazer Helena de Troia, a mulher mais bela do mundo, acaba com esse cara, né? Então, ele junta, e essa é uma trama que, para as pessoas que estudam literatura, é bastante interessante, do período romântico, porque Goethe faz uma matrix dentro de uma matrix dentro de uma matrix. Ele leva o período helenista para dentro do livro. Ele pega o romantismo e vivencia a perfeição dos gregos e coloca isso esteticamente. É belo, é muito lindo, né? Então, o encontro de 2 culturas e 2 estilos, o clássico e o romântico. A trama de Mefistófeles foi e sempre será preencher Fausto. E Helena é só mais um artifício. Só que Fausto, rejuvenescido, curado da tragédia anímica que quase paralisou Margarida, já representa o gênio universal, conectado com a ideia de aperfeiçoamento ético e estético, né? Helena representa o que há de mais belo e mais nobre na antiguidade clássica. E essa experiência sublime fez Fausto se tornar um fruidor verdadeiro do belo. Então ele fica derretidíssimo por ela. Eles têm um filho também, que é a poesia,
né, que representa a poesia. E esse filho também morre. Mas, e também vai ser o primeiro feminino que vai o redimir. Mas ele é muito importante, porque vai conectar o Fausto com a ideia da verdade. E a partir da verdade, Fausto começa a negar a sua amiga mais intensa, que é a magia. Pode passar. Você acha que essa colagem que o Goethe fez de épocas históricas, ele já meio que deixa claro que vai fazer isso no prólogo, quando fala do cenário do teatro, e que o teatro permite isso? Sim. Sim. É possível, sim. Pode passar. Então, através do belo, Fausto tem uma experiência de pureza, né? Fausto vivencia ao lado de Helena um momento de plenitude, que o faz esquecer do passado, desconsiderar o futuro e fruir inteiramente o presente. Isso é pureza, né? Essa experiência mística, contato imediato com Deus, foi proporcionado por um jogo de ludos, de lúdica, de brinquedo, de Mefistófeles, magia. Mas é o mal que pretende, mas o bem cria, né? Através dessa experiência de eterna beleza, Fausto abre mão de utilizar dos poderes de Deus para operações no plano material, né? Então aí ele já está se encaminhando. Pode passar. Então, é o caminho, né? O caminho, unir a nossa imagem e a semelhança através da graça individual. Só é possível através do sangue, a intuição, identificação com a cruz do mundo. Ou seja, Fausto queria construir um mundo, lá no segundo livro, sem sofrimento. Ele pega e faz mesmo, né? Um movimento fáustico, um movimento de abundância para resolver problemas materiais do mundo, né? Suor, ele se esforça de uma maneira que vai levá-lo à morte, ele se sacrifica, né? No final ele fala, és tão belo, porque ele está querendo ver o resultado, ele não quer, ele fala, me leva, mas termina o serviço, sabe, para Mefistófeles. E lágrimas, que é a união do esforço pessoal e da mística sagrada. Então, o que acontece? Depois que Fausto fala isso, porque ele quer ver o serviço consumado, Mefistófeles fala, pronto, ganhei. Sai daí, vamos embora para o inferno. Aí, o céu se abre, desce uma ode de anjos e fala, não, ele é nosso, sai daí. Ele trabalha pra gente, não importa. Mefistófeles e os anjos lucíferos e os anjos de Deus vão travar uma batalha pela alma de Mefistófeles. E aí, essa carta, a temperança, fala muito sobre isso, né? Desses anjos que estão clamando por nós, que estão esperando por nós, né? Então, pode passar. Então, para terminar minha palestra, volta lá, só para falar essas duas frasezinhas. A boa literatura ainda nos ajuda mais. Machado de Assis tem um conto fantástico que se chama A Igreja do Diabo, que é o meu preferido, né? Não venho por teu servo Fausto, afortunado, respondeu o diabo rindo, mas por todos os Faustos dos séculos e dos séculos, né? Então, se prepara, gente. E Guimarães Rosa, quem escolheu a busca não pode recusar a travessia, né? Então, aqui eu termino. Pode falar. Antes de você falar, tchau. Você acha que existe um paralelo entre essa inclinação faustiana e a obra, o retrato de Dorian Gray? Você acha que eles são harmônicos? Eles são harmônicos. Eles são harmônicos, sim. Né? O Dorian Gray é bastante conectado com a ilusão do belo, né? Não é um belo verdadeiro, né? É a ilusão do belo. E Fausto também, né? Esses, 24 anos que Lúcifer dá para ele é uma ilusão, assim como tudo que acontece quando o Mefistófeles está envolvido, né?
Então, o filme do Sokurov, ele não é linear, ele é um pouco confuso para as pessoas que não estão acostumadas com filmes de arte, mas ele é interessante, porque ele mostra assim, todas as cenas que o Mefistófeles se envolve com além do Fausto, gera confusão, né? Gera briga, assassinato, disputas. Por quê? Porque para ele fazer com que esse ludus funcione, a natureza das demais pessoas que estão em volta, né? Por exemplo, com Dorian Gray, entre ele e Dorian Gray, ok, mas quando se misturam outros personagens, acontece uma híbris. A coisa não funciona. Então, briga, assassinato, traições, né? Ai, Jesus, você não. Qual que foi o questionamento que te encaminhou nessa pesquisa? Qual que é a base fundamental, né, da sua pesquisa? E qual que é a conclusão que você tirou dessa pesquisa? Tá. O que me encaminhou foi que eu vejo que em mim há esse ser arrebatado, né? Esse ser apaixonado. E essa questão, como fazer o encaminhamento para o bem, né? Então, a minha conclusão é que sem a graça, né, sem a parte devocional e sem um rigoroso... É que a gente eu sou ascendente Capricórnio, a gente gosta de esquema, né? Então eu falo, se eu tiver um rigoroso higiene mental, física, vai ser tudo bem. Não, eu preciso da graça. E esse livro me deixou claro, sabe? Sem a graça, não... Todos os meus esforços podem ser, sim, um ludus, sabe? Então, a gente é dependente da graça. Foi essa a minha conclusão.